Bom dia, pessoal. Me chamo Lucas, sou especialista de automação na AngloGold Ashanti. Nós vamos estar apresentando aqui um dos projetos que a gente desenvolveu, né, ao longo de 2025 e 26, que é o Sistema Online de Monitoramento da Qualidade do Ar, né, na mina subterrânea. A AngloGold Ashanti, né, é uma empresa global. Atualmente ela está com 10 operações, atuando em 10 países diferentes, sendo que ainda a gente tem 2 projetos greenfield, um na América do Sul, especificamente na Colômbia, e outro greenfield nos Estados Unidos, no estado de Nevada. Ano passado, né, em 2025, a AngloGold Ashanti alcançou, né, a produção de 3,09 milhões de onças, e essa produção, né, colocou ela em quarto lugar em volume de produção entre as mineradoras de ouro no mundo. Especificamente no Brasil, né, a AngloGold Ashanti é a indústria mais longeva do Brasil, tá. Ela alcançou 191 anos de história em 2025, né, alcançando então esse patamar aí da indústria mais longeva no Brasil. As operações no Brasil ficam aqui no estado de Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente tem 2 minas, uma que é a mina Lamego, a outra a mina Cuiabá, né, e uma planta metalúrgica que fica em Nova Lima. Né. Ano passado, a gente alcançou 299 mil onças, cerca de 8,5 toneladas de ouro. E isso representa 63% da produção nas Américas. Especificamente falando da mina Cuiabá, onde foi desenvolvido o projeto, né, a mina Cuiabá ela tem algumas características aí de destaque, que é a mina mais profunda em operação no Brasil. Tá? Atualmente, ela já está no patamar de 1.600 metros de profundidade, né, com mais de 330 quilômetros de galerias desenvolvidas, né, abaixo da terra. E só de rampa principal, né, da boca da mina até a face da rampa principal, são 26 quilômetros de extensão. Né? Então, é uma mina bastante profunda, né? É o ponto mais profundo, ponto continental mais profundo do Brasil, tá? É a mina Cuiabá, a face da mina Cuiabá. E a mina Cuiabá é uma mina, né, ela tem em operações subterrâneas, ela é uma mina de referência de investimentos de tecnologia, né? A gente trouxe alguns highlights ali, né, sobre das tecnologias que a gente tem presente nas operações, né? O Centro de Controle Operacional, nosso CCO, onde a gente tem equipes de infraestrutura, manutenção, operação, logística, né, trabalhando de forma integrada. A gente investe em eletrificação, né, a gente adotou a primeira carregadeira 100% elétrica no Brasil, em operações subterrâneas. A gente tem monitoramento, né, de pessoas e veículos em tempo real ao longo da mina, né, equipamentos de sondagem que a AngloGold Ashanti no Brasil foi pioneira aqui na América em adotar. E isso tudo é possível, né, através da tecnologia que a gente aplica, que a mina é uma mina conectada. A gente tem mais de 90 quilômetros de fibra ótica, né, instalados ao longo da mina, mais de 250 switches de rede e 250 access points Wi-Fi instalados ao longo de toda a mina. Tá? Bom dia. Meu nome é Eduardo Galdeano. Eu sou especialista de planejamento de mina da mina Cuiabá, responsável pela ventilação de curto prazo. Então, de acordo com os dados que o Lucas passou sobre profundidade e a metragem desenvolvida de galerias na mina Cuiabá, realmente a ventilação da mina é um desafio. Hoje nós temos 3 sistemas de ventilação principais, 2 voltados para os nossos major body e um voltado para o narrow veins. Estamos comissionando o terceiro sistema de ventilação, voltado para o major body também. Com esses problemas, esses desafios que a gente tem, ah, falando um pouco da nossa meta de ventilação, nós temos a meta de fornecer concentração de oxigênio para todas as frentes de trabalho, frentes e fases de trabalho. Com isso, a gente também tem que garantir a exaustão, tanto de gases provenientes da queima de combustível e também de próprios bolsões de gás natural que tem na mina, além de garantir temperatura e umidade de ar adequado para cada etapa de operação do ciclo da mina.
Perfeito. Aí, falando um pouco sobre a contextualização do problema, hoje, de acordo com a NR 22, nós estabelecemos alguns pontos de medição na mina Cuiabá. Hoje, a gente tem em média de 100 pontos principais que nós medimos mensalmente. E isso é um desafio por conta de medições que são feitas em campo, que depende do nosso técnico de ventilação na mina, além de conciliar com as rotinas, tanto administrativas quanto rotinas em campo, tanto rotinas de medições que a própria operação pede. A gente tem esse desafio de fazer essas medições de pontos de caudal, como nós denominamos esses pontos. E outros desafios que a gente tem é esse deslocamento físico da equipe, por conta da distância, né, de galeria desenvolvida da Mini Cuiabá, a comunicação lenta de eventos críticos e a falta de histórico contínuo e centralizado das medições. E com isso nós estabelecemos os pontos de AQS, Air, pode passar, Air Quality System, que são pontos que medem vazão, temperatura de bulbo úmido, bulbo seco e umidade relativa. Com isso, a gente tem um monitoramento contínuo, nós temos alarmes online em tempo real e nós conseguimos armazenar esses dados durante todo o tempo que ele foi instalado. Com isso, a gente definiu os requisitos e as variáveis críticas, porque nós temos os alarmes setados. Quando nós atingimos alguma temperatura acima ou abaixo do padrão que nós estabelecemos, é gerado um alarme, tanto para nós quanto para o Centro de Controle de Operação da Mina de Cuiabá. A gente especificou os equipamentos, o Lucas vai falar um pouco mais para frente. Nós temos dois tipos de AQS, que é o Maestro e o Narrois. O Maestro é um equipamento mais caro e também com medições mais precisas, tanto relacionado à concentração de gás. Nós temos esse projeto de rede e integração, que está todo integrado, como eu falei, no Centro de Controle de Operação. Pode passar. Desenvolvimento de lógicas e interfaces e comissionamento e treinamento tanto da parte do time de ventilação quanto da parte da operação do Centro de Controle de Operação da Mina Cuiabá. Então, como o Eduardo já adiantou, a gente utilizou, né, para essa solução, 2 tipos de estações, né, de monitoramento de qualidade. Uma, né, da Maestro Zefi, que é uma empresa canadense, e outra, né, que foi uma estação que nós mesmos projetamos utilizando 2 equipamentos diferentes, um anemômetro e o outro realmente um transmissor de temperatura, né, tanto de bulbo seco quanto de bulbo úmido, tá. Esse da direita, né, um da rua, mas vai sala, ele é um equipamento, né, com custo mais baixo, né, e ele foi também projetado para áreas onde a gente tem muito fluxo de veículos, porque para medição de velocidade do ar, né, o Maestro ele utiliza uma tecnologia em que os instrumentos eles têm que ficar em diagonal na galeria, e então a gente fica com um instrumento na parte inferior que corre o risco de colisão dos veículos. Então, para essas regiões onde a gente monitora, né, onde tem alto fluxo de veículos, a gente utiliza a estação da direita, que é o na rua, mas vai sala, né? E o Maestro ele tem ainda um monitoramento, né, que o vai sala não tem, que é o de concentração de monóxido de carbono. Então a gente faz esse monitoramento aí com o Maestro Zefi em pontos estratégicos. Então no total, nessa primeira fase do projeto, a gente tem 130 variáveis relacionadas à ventilação monitoradas. Então, ali a gente tem exemplo de instalação das dos 2 tipos de instalação, né? Um do Maestro Zefi e outro do Vaisala. Então, a gente pode ver que os sensores ali de velocidade no Maestro Zefi, eles ficam, né, instalados na parte inferior e na parte superior da mina, enquanto o Vaisala, ele fica somente na parte superior da galeria, né? Então, evitando ali a colisão de equipamentos. Aqui a gente trouxe, né, o sinótico, onde a gente tem o sinótico que aparece no nosso sistema escada. Ali a gente tem um fluxograma de ventilação, onde os pontos vermelhos ali, os caminhos vermelhos são os caminhos de exaustão, e os caminhos azuis, claro, são pontos onde a gente tem ar refrigerado, e os azuis escuros, os caminhos onde a gente tem ar fresco, né? Que eles são ar da temperatura ambiente e que eles
entram na mina de forma forçada, né, graças às 3 estações de exaustão que a gente possui. Então ali a gente consegue ver os 25 pontos de monitoramento onde a gente instalou, né, a gente consegue ver ao longo do fluxograma de ventilação esses pontos de monitoramento, né, e cada cor daquelas ali aponta, né, se as condições de monitoramento estão ok ou, né, tem uma condição de alarme crítico ou não crítico, assim como também se a estação ela está em modo de manutenção. A gente tem aí a ilustração de algumas tendências históricas desses dados, né, que a gente consegue historizar. Ali eu trouxe um evento que ocorre de forma rotineira na nossa operação, que a gente pode ver ali a tendência na linha azul, em que a vazão ela cai, né? Isso ocorre em trocas de turno, onde a gente, por fins de eficiência energética, a gente desliga a planta de refrigeração e também reduz a velocidade das estações de exaustão durante as trocas de turno, onde não há presença de pessoas, e acaba elevando um pouquinho a temperatura, né? A gente pode ver que a temperatura ela sobe quando essa vazão é reduzida nas trocas de turno. Então, a gente trouxe esse gráfico para exemplificar uma situação cotidiana lá do nosso processo. A implementação de alarmes críticos na parte inferior ali. Então, esses alarmes críticos aparecem de forma de banner no CCO, quando a gente tem alguma variável em condição anormal. E também a gente implementou, né, relatórios que ajudam tanto a operação quanto a manutenção, a identificar a saúde, né, dessas estações de monitoramento. Eu consigo ver ali a disponibilidade física dessas estações, quanto tempo que ela está offline ou online, né? Bem como também, em cada uma das variáveis que são medidas, quais são os alarmes, né? Quanto tempo ela está ficando em alarme, né? Então, isso traz informações tanto para manutenção, para saber se a gente precisa atuar de uma forma mais efetiva naquela estação, como o time de operação, se eles precisam fazer algum ajuste dos alarmes, né? Se uma variável está alarmada há muito tempo, pode ser que ou realmente está uma condição anormal no ambiente, ou um ajuste nesse alarme precisa ser feito. Então, os resultados obtidos, né, foram em 2 pilares, né, que são associados aos 2 va aos a 2 valores da Ângulo, né, um a segurança, que é o nosso primeiro valor, e o segundo, a de excelência operacional. Então, em segurança operacional, a gente reduz a exposição aos riscos, né, porque a gente fazendo um monitoramento contínuo, a gente substitui parte das medições manuais, onde a gente tem que expor a equipe, né, a regiões onde pode ter concentração de gases nocivos, temperaturas elevadas. A gente traz uma resposta rápida a eventos com os alarmes instantâneos do CCO e também, né, tá em conformidade legal e com gestão e também gestão de riscos, né, estando conforme a NR22 e a NR9. E otimização operacional, né, que as análises a gente consegue fazer análises mais avançadas a partir da base histórica dos dados, consegue direcionar o time onde realmente a gente precisa, a otimização do uso de mão de obra, né, e potencializa também a implementação de VOD nível 5, que é ventilação sob demanda, né. A gente já está num nível de VOD nível 4, né, baseado em presença de pessoas e veículos em frentes de serviço, e ela destrava o potencial para a gente implementar um VOD de nível 5, que é baseado em características ambientais da ventilação. Então, pessoal, gostaria de agradecer aqui em nome da AngloGold Ashanti e do time envolvido, né, a oportunidade de estar apresentando aí um dos trabalhos que a gente desenvolveu ao longo desse ano aí.